No dia 25 de março de 2003, Gabriela Prado Maia Ribeiro foi vítima de bala perdida durante um confronto entre um policial e assaltantes. A jovem entrava na estação de metrô da São Francisco Xavier quando foi atingida por um dos disparos. Após 15 anos da tragédia, seu pai, Carlos Santiago, permanece lutando para que essa história não seja esquecida. 15 anos depois, o sentimento é como se fosse semana passada. O sentimento não muda. É errôneo, é errado, é leiga a pessoa que diz o tempo ajuda a curar. O tempo não ajuda nada. Era um dia lindo, era como hoje. Era umas 8 horas da manhã, a Gabriela foi para casa da avó. Ela liga para a mãe e diz assim, eu preciso comprar um vestido, coisa e tal, para a festa. Vamos comigo na praça? Praça São Espenha. A mãe disse, Gabriela, eu tô com um carro não sei aonde, tô ocupado, coisa e tal, deixa eu chegar. Por que a Cleide fez isso? Porque a Gabriela, com 14 anos, ela tinha uma coisa que ela almejava mais do que tudo na vida. Ela sair sozinha. Ela até brincava com isso comigo. Ela dizia, pai, qualquer dia eu vou entrar no ônibus para um lugar errado. Se for pela frente, eu vou entrar porque vocês não deixam eu sair. E ela brincava com isso. Então, eu não tenho a menor dúvida que quando a Cleide pegou o telefone, está falando com ela, comprar o vestido, compra o vestido, não compra o vestido. E a Cleide disse, Gabriela, olha só, você vai pegar o metrô, você vai descer, atravessar com o sinal fechado, presta atenção. Tudo isso ela sabia fazer. Eu tenho certeza, quando ela disse, pode ir, que esse dia da Gabriela, o dia que aconteceu a tragédia, foi o dia mais feliz da Gabriela. Eu até me emociono falando isso, porque eu tenho certeza absoluta. Porque era uma coisa que ela queria muito sair sozinha. Ela desceu, estava tendo o assalto na bilheteria, ela chegou a ver o assalto, a gente não tem dúvida disso porque ela voltou. Ela tentou subir a escada de novo. E quando ela está subindo, um policial vem descendo a escada, paisano. E esse policial vê o bandido atrás dela subindo, correndo, com dinheiro na mão e com a arma na outra. E resolveu puxar a arma para enfrentar o cara. Na hora que puxou, a troca de tiro. E o tiro que matou a Gabriela saiu da arma do policial que estava descendo a escada. O movimento Gabriela Sou da Paz, ele surgiu naturalmente. Foi uma coisa que surgiu assim, praticamente que no dia que ela morreu, que as pessoas começaram a falar Gabriela Sou da Paz, Gabriela Sou da Paz. O movimento acabou ele se somando, ele vindo, tendo adesões de pessoas, tanto não vítimas, quanto as pessoas que passaram a ser vítimas, ou que já tinham sido vítimas da violência, que elas buscavam exatamente isso. Elas buscavam uma alteração, uma explicação de por que as coisas, até hoje, ou até aquela época, não tinham sido resolvidos, casos que continuavam na impunidade, casos que continuavam sem solução. A única coisa que pode aliviar é a resposta de quem matou, ser preso, ser condenado. E isso, quando a pessoa não tem, eu sempre digo, é uma dor pior do que a minha, porque a gente acabou, de uma certa forma, conseguindo prender, eram 5 pessoas envolvidas no crime, prender e condenar as pessoas todas. Então, de uma certa maneira, eu tive um feedback, eu tive uma resposta. Agora, 90% das pessoas não é esse caminho. Eu acho que isso vem reforçando o movimento. As pessoas foram vendo isso e foram vendo que também a prisão e a condenação dos assassinos da Gabriela, das pessoas envolvidas, também teve uma participação grande do fruto da luta da gente, da batalha da gente não sair da rua, da gente abrir mão de trabalho, da gente abrir mão de fazer as coisas que a gente queria para ter esse tipo de justiça. Eu sinto muito orgulho disso, porque não é uma história minha, né? É uma história que ela deixou. Acabou virando um livro, fizeram um documentário com ela que, fora do Brasil, o documentário foi premiado, contando essa história, um documentário chamado Bala Perdida. O prefeito César Maia deu uma rua com o nome dela na Tijuca. A mãe dela morreu 5 anos depois, teve um AVC fulminante. Eu fiquei 2 anos bebendo sem parar, tive problema besta, depois, graças a Deus. Quer dizer, a gente está procurando válvulas de escape, mas foi isso que eu prometi a ela. De você não vão esquecer. Então 15 anos depois é isso, é saudade, mas é muita lembrança legal, é muita coisa, é muita história boa, né? Agora é muita saudade, saudade é terrível, saudade é o pior sentimento que a gente pode ter, é o único que dói mesmo.